O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro o seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O mais importante para nós é se estamos ou não fazendo a vontade de Deus, se a pretensão de Deus está se realizando em nós e por nosso intermédio. Na primeira leitura, lemos que, acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos de falar em nome de Jesus e proclamar que ele estava vivo, Paulo agora estava exposto ao crivo do rei, permanecendo preso em Cesareia à espera de uma decisão das autoridades sobre o seu destino. Mal sabiam eles que Paulo já fora avisado por Jesus de que teria que ir a Roma. São Paulo sabia que precisaria cumprir com as formalidades da lei e esperava pelo seu julgamento. Ter ou não ter culpa não era o mais importante para Paulo, pois ele estava convencido da sua missão e sabia que teria de ir a Roma, pois assim era o desejo do Senhor, e se era a vontade do Senhor, ele poderia esperar o tempo que lhe fosse determinado. Afirmar que Jesus está vivo traz ainda hoje implicações para nós. Muitas pessoas não entendem o nosso envolvimento e por isso nos acusam de fanáticos, de exagerados. Elas não entendem, pois estão muito envolvidas com o mundo e não perceberam que esperam por um tempo que já chegou. Os homens que estão à frente do povo nunca imaginam o que Deus já preparou para os que têm que cumprir com a missão que lhes foi destinada aqui na terra. Eles pensam que nós dependemos do seu querer, da vontade dos políticos, da vontade das lideranças do povo. Não. Nós esperamos em Deus. E quando esperamos em Deus, o tempo em que estamos presos é somente para que sejam cumpridas as formalidades. Os homens, eles julgam de acordo com a lei dos homens. E se estamos aqui, somos, claro, sujeitos aos julgamentos dos tribunais. Somos sujeitos às leis deste mundo e aos magistrados deste tempo. Mas o que realmente importa para nós é se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Para nós não nos importa as leis desse mundo. Nós nos submetemos a elas porque estamos no mundo. Mas fazer a vontade de Deus, esse é o nosso único objetivo. Se somos culpados ou não diante do mundo por alguma coisa, não deve ser a nossa maior preocupação, mas sim se a pretensão de Deus está se realizando em nós e por nosso intermédio. Porque nada vai nos impedir de fazer a vontade do nosso Deus. Nós, se amamos o Senhor, iremos dar testemunho do Senhor, iremos evangelizar, iremos falar dele, não iremos aceitar leis contrárias aos mandamentos dele. Porque para nós o que mais importa é ele. Porque para ele não houve nada mais importante do que a nossa salvação. É uma maneira de agradecer tanto amor dado a nós.
sem a intervenção da graça derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, não podemos amar a Deus nem ao próximo com aquele amor realmente digno desse nome, isto é, com verdadeira caridade cristã. No Evangelho de hoje, a sexta-feira antes de Pentecostes, Jesus pergunta 3 vezes a São Pedro, que 3 vezes por medo e fraqueza o tinha negado: Simão, filho de João, tu me amas? A insistência dessa pergunta, dirigida também a nós, deve nos levar a considerar sempre a nossa indigência, a nossa incapacidade de amar. Claro, se nos fiarmos apenas de nossas próprias forças, de nossa vontade tão inconstante e tão pronta a abandonar até os mais firmes propósitos. De fato, sem a intervenção da graça derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, cuja vinda aguardamos ansiosamente, não poderemos amar nem a Deus nem ao próximo com aquele amor realmente digno desse nome, isto é, com verdadeira caridade cristã. Isso nos pode soar duro e talvez até exagerado, mas se trata de uma verdade clara e transparente se nos dispormos a enxergá-la nos movimentos mais íntimos da nossa alma. Se formos sinceros, sim, se formos sinceros com nós mesmos, iremos constatar que tudo o que fazemos de bom, inclusive os atos mais discretos da virtude, as boas atitudes mais insignificantes, elas encontram sua raiz naquele que opera em nós tanto querer como fazer. Mesmo o simples desejo de amar a Cristo depende de uma moção prévia da graça, de um sopro leve e gratuito do Espírito Santo. Mas continuando, Pedro tinha consciência de que o amor de Jesus era misericordioso e o sustentava na sua miséria. Mesmo assim, Jesus não queria deixar dúvidas no coração de Pedro, como que para confirmar a sua compaixão para com ele, que o negara também por 3 vezes. Assim, precisamos nos conscientizar de que por detrás dos acontecimentos da nossa vida, a certeza do amor misericordioso de Deus é o mais importante na nossa caminhada aqui na Terra. A medida do amor de Deus é a medida da nossa abertura a este amor. Deus nos ama sempre e nos ama muito. Porém, o sentir o seu amor está condicionado à nossa capacidade para acolhê-lo. E até o nosso amor por Deus é resultado do seu amor agindo em nós, agindo no nosso coração. O amor que damos a Deus vem do amor que Ele tem por nós. O amar mais que os outros é efeito do nosso acolhimento ao seu grande amor por nós. E este amor de Deus não pode ficar recluso. Ele tem que transbordar. Por isso Jesus recomendou a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Aqui também nos é apresentado um dos dogmas católicos mais importantes e talvez por isso mesmo o mais impugnado pelos inimigos da Igreja. São Pedro, príncipe dos apóstolos e cabeça visível da Igreja militante, cabeça visível, recebeu direta e imediatamente de nosso Senhor Jesus Cristo um primado de verdadeira e própria jurisdição sobre toda a Igreja Católica. No Evangelho de hoje encontramos uma confirmação clara dessa verdade. Nosso Salvador, já ressuscitado dentre os mortos, reencontra-se com os apóstolos na Galiléia, onde fizera seus primeiros discípulos, e dirigindo-se nominalmente a Pedro, lhe confere o poder que havia prometido meses antes na famosa passagem de São Mateus, capítulo 16, versículo 3 a 19, em que Jesus prometeu a Simão um primado de governo sobre uma dúplice metáfora, a da pedra, que passaria a dar nome ao apóstolo,
e a das chaves do reino dos céus, símbolo do poder supremo sobre o conjunto da Igreja Católica. Cristo, com efeito, compara diversas vezes a sua igreja a um redil, e ele mesmo se proclama o bom pastor. Como, porém, lhe fosse preciso voltar para o Pai, tendo confirmado 3 vezes o amor singular de São Pedro, encarregou-o do ofício de apacentar o seu rebanho. Ora, é dever do pastor conduzir as ovelhas ao redil, manter a unidade do rebanho e protegê-lo de lobos e de ladrões. E como se trata de um rebanho de criaturas racionais, é dever dele alimentá-lo com os sacramentos, instruí-lo na fé com um poder autêntico de jurisdição, além de regê-lo e governá-lo na verdade e na justiça. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Por cordeiros e ovelhas, com efeito, se significa a igreja inteira, porque constituiu não somente pastor, mas pastor dos pastores. Pedro apacenta cordeiros e ovelhas, apacenta filhos e mães, governa súditos e prelados. De todos, portanto, é pastor, porque além de cordeiros e ovelhas, nada mais há na igreja. Que Deus, na sua misericordiosa liberalidade, se digne conceder-nos todas as graças de que necessitamos para, unidos a Pedro por intermédio de seus sucessores, os papas, amar a Deus sobre todas as coisas com um puro e sobrenatural amor que só Ele, fonte de todo o bem, pode fazer brotar dentro de nós. Dá-nos, Senhor, o amor com que queres que te amemos. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.